converso por telefone com Silas Brasileiro, ele é presidente do Conselho Nacional do Café. Bom dia, Silas. Obrigada pela entrevista, pela participação. Nós aqui agradecemos a oportunidade de passar algumas informações sobre a nossa cafeicultura. Obrigado pela oportunidade, Renata. Imagina, a gente que agradece. Como é que está esse mercado para a cafeicultura? Então, o mercado é bom, quando todas as commodities estão baixando o preço, em algumas, inclusive, até bem acentuado, o caso do algodão, né? O café, então, a arábica foi o café que trouxe realmente uma cotação melhor, subindo, inclusive, e isso valorizando um pouco mais o nosso produto. Então, nós não podemos reclamar uma época de agora, início de safra e com os preços realmente, relativamente positivos. Não dentro daquilo que a gente sempre espera, né? Mas não podemos reclamar também. Que bom. Qual que é a previsão para esse ano? Previsão muito boa, porque nós viemos de um período de preços baixos aí os últimos 2, 3 anos. Como consequência, diminuiu-se um pouco o que diminuiu a produtividade nossa. Também a expansão das áreas novas foi um pouco menor. E agora nós vamos entrar nessa safra já vendo que há um equilíbrio entre oferta e demanda. E esse equilíbrio é que estabelece realmente a renda do produtor. E nós levamos um tempo grande a chegar a isso. Então agora estamos com um estoque justo. Passará 31 de março, já quando for publicado, todos verão que será o menor estoque da história de café do Brasil. Como consequência, essa oferta e demanda estando em equilíbrio, os preços naturalmente tendem a ser remuneradores para os produtores. Silas, e o que o Brasil fez para a gente atingir esse equilíbrio de oferta e demanda? É um trabalho intenso que nós temos discutido dentro da cadeia café como um todo, dentro do CDPC, que é a união de governo e produtores e a cadeia de uma maneira geral, e trazendo uma conscientização para os nossos produtores através do CNC, o Conselho Nacional do Café, e da Comissão de Café da CNA. Então nós temos mostrado isso exaustivamente, que não adianta você procurar simplesmente você aumentar a área, você aumentar a oferta e trazer esse desequilíbrio. E por outro lado, uma coisa muito boa que nós temos mostrado é que o produtor tem que focar muito no seu custo de produção, não só no preço de venda. Essa era sempre a visão. Preço de venda e não olhava o custo de produção. Hoje ele está vendo o seguinte, que ele tem que ser realmente profissional, ele tem que realmente observar o seu dia a dia para que ele possa ser competitivo, manter-se na atividade, mas que excesso de oferta, como consequência, sem dúvida, avultamento de preço. Mas também não foi um caminho fácil, até o produtor aprender também a ter esse conceito de que a produção, saber quanto ele paga de produção também é importante na conta final, né? Não adianta fazer só lucro, né? Só quanto ganhou. É muito importante isso aí e é interessante, até fugindo um pouco, o Brasil foi o único país que nessa crise toda que a cafeicultura passou, que investiu na pesquisa. Esse investimento de pesquisa aí da ordem de 250 milhões, nós colocamos recursos do Fundcafé, foi extraordinário, para que nós pudéssemos aumentar a nossa produtividade mantendo a mesma área. Isso faz uma diferença muito grande com relação aos demais países que são produtores. Então, esse foco no custo de produção, esse foco em variedades novas, mais resistentes, mais produtivas, trouxe realmente uma competitividade maior para o Brasil, inclusive impedindo a expansão dos outros países concorrentes que são produtores de café. Eles estão vendo que agora o Brasil tem uma política séria, desde que se criou o consórcio Embrapa Café, investindo não só na pesquisa nos estados de maneira direta, os principais produtores, mas muito voltados na conscientização do produtor. Esse é um trabalho mais longo, mas as nossas cooperativas têm feito muito bem esse trabalho, mostrando efetivamente que essa conscientização ela é fundamental se nós quisermos realmente praticar uma política que gere renda para o produtor, que deve ser um ponto focal. Você não pode ficar simplesmente nesse tripé da sustentabilidade. Vamos olhar o meio ambiente, muito importante, e o Brasil está fazendo muito bem, sem dúvida nenhuma. Vamos olhar o social também. Pode observar que nas áreas produtoras de café a qualidade de vida é muito superior do que nas demais regiões. Mas temos que focar na renda, senão não tem como permanecer na atividade. Então essa conscientização tem feito uma diferença muito grande dentro do setor produtor de café e dentro da cadeia como um conjunto, como um todo.
Porque também se não tiver renda, você não segura o produtor no campo, né? A pessoa também precisa sobreviver, precisa ter renda, né? E é interessante que também nós temos que recordar que o governo está muito consciente com relação a isso. Nós temos tido ministros da agricultura que têm se dedicado muito à atenção para a cafeicultura do Brasil. Isso vem de longa data e agora, inclusive, muito centrado na ministra Tereza Cristina, com aquela equipe eficiente, né? Seu secretário Eduardo Sampaio, o diretor Silvio Farnese, quer dizer, é uma ligação muito estreita entre governo e isso, inclusive, agora fez com que na última reunião do CDPC nós pudéssemos antecipar para que se apresentasse esse voto de liberar recursos para o produtor no início da safra. Isso nunca foi visto. Todos os anos, quando o recurso para o produtor sai, na época da colheita dele, já sai no mês de agosto. E ele começa a colher quando? Ele começa a colher em junho, normalmente segunda quinzena de junho, é uma concentração maior da colheita e quando ele precisa de recursos. E ele é obrigado a vender de qualquer preço, porque tem a sua folha para cumprir. Agora, com antecipação, através da chamada que foi feita para cadastramento dos agentes financeiros até 22/4, nós cremos que em maio nós vamos ter os recursos liberados e com isso o produtor vai ter recurso para ele custear sua lavoura, custear sua safra, sem dificuldade, sem aviltamento de preço, não tendo excesso de oferta para o mercado consumidor. Isso é muito bom e então essa ligação feita entre cadeia café e governo faz a diferença e nessa fase agora do ministro Tereza Cristina tem sido um diferencial extraordinário para nós produtores de café. Ótima notícia. Silas, para encerrar rapidinho, qual o montante desse recurso? 5,71 bilhões. É recorde, né? É recorde. Nunca tivemos tanto dinheiro na mão e vamos ter e bem distribuído também, porque a concentração dele está exatamente na estocagem. Aquilo que nós colhemos em 3 meses, nós colocamos ao longo de 12 meses no mercado. Isso, a distribuição também é muito importante para não ter excesso de oferta, ter concentração e preços aviltados. Que bom, fechamos a entrevista com uma ótima notícia. Silas, muito obrigada, viu, pela participação. Nós agradecemos, Renata. Nós agradecemos. Um bom trabalho para vocês, uma Páscoa para vocês feliz e para todos nós brasileiros. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Tchau.